Shalom, irmãos, em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Hoje eu vou trazer um estudo para vocês muito profundo e foi algo que hoje pela manhã eu estava pedindo ao Pai me, me enviar algo, né, da parte dele, para trazer como vídeo, né, um conteúdo que vai edificar a vida de vocês, eu creio. Romanos 3, 23 fala assim: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu não coloquei isso que eu vou falar agora no escrito aqui, mas todas as pessoas e o sistema religioso, por ignorância ou por ocultar certas coisas, né? Eles trazem isso como aquele pecado universal de Adão e Eva, né? Como se eles fossem realmente aí os grandes culpados, né? Dessa destituição da glória, dessa separação da harmonia, do relacionamento com o Pai. Só que é mais profundo do que isso, é mais profundo. Adão e Eva, eles foram eleitos, né, para estarem ali como protagonistas naquele momento. Pessoas escolhidas, né, só o Todo-Poderoso sabe, porque escolheu Adão e Eva, né, para isso, mas eles foram pessoas escolhidas para todo esse começo dessa história, né, da humanidade. Bom, então, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 3, 23. Onde habita a glória de Deus? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, 3. Então aqui está dando justamente essa questão como quase uma definição do que seja glória. Glória é uma palavra em português, mas a palavra certa para glória em hebraico é kavod. Yahushua, né, Jesus Cristo, conhecido aí no meio cristão, ele subiu aos céus e está na glória, kavod em hebraico. Então eu retirei aqui do site hebraico.pro, falando aqui, né, kivud ou kibud é uma palavra derivada, né, que ela diz respeito à honra, a respeito, à deferência. Depois seria essas palavras com relação ao Todo-Poderoso. E kavod é honorável, respeitado. Então, kavod é essa questão de honra, de respeito, de deferência. Muitos irmãos, né, têm solicitado para mim que eu falasse sobre a pré-existência. E quero deixar claro que esse vídeo não é sobre a pré-existência, mas nós vamos dar um insight, nós vamos falar algo sobre a pré-existência, né? E que vai explicar a questão da pureza, da santidade que não temos aqui nessa terra. Quando habitávamos na terra que mana leite e mel, a Canaã celestial, seguíamos as instruções do Pai, ou seja, seguíamos a Torá. A obediência gera bênção, enquanto a desobediência gera maldições. Então, tudo é, como eu falo, o tempo, ele é atemporal, nós não estamos nesse tempo celestial, nós estamos num tempo cronológico aqui nessa terra, e quando se fala da Canaã celestial, se fala desta Canaã, desta terra prometida que já existe no céu.
já existe. Nós já estivemos lá um dia, mas nós fomos destituídos de lá, nós fomos expulsos de lá, certo? E é isso que eu quero explicar para vocês. Então, a obediência gera bênção, enquanto a desobediência gera maldições. Então, como eu falei, nós estávamos na Canaã celestial, debaixo da Torá, ou seja, debaixo das instruções do Todo-Poderoso, porque nenhum lugar se rege, nenhum lugar se mantém sem instruções, sem leis, sem regras, qualquer lugar. Qualquer lugar desse mundo tem que haver minimamente regras para não virar um grande tumulto. E não é diferente no céu. Então, o próprio Pai Nosso nos ensina, assim na terra como no céu. Então, no céu, se a Torá foi dada aqui na terra, ela já existe no céu. Então, primeiramente, sempre no céu. E nós estávamos debaixo desta Torá, dessas instruções do Pai. Porém, né, nós transgredimos essa Torá e isso gerou maldições para nós. É o que diz no livro de Deuteronômio 11, 26, 28. Hoje eu trouxe vocês a encruzilhada da bênção e da maldição. Haverá bênção se vocês ouvirem, e não somente ouvirem, né? Obedecerem aos mandamentos do Eterno seu Deus, que eu estou promulgando hoje. Haverá maldição se vocês não prestarem atenção aos mandamentos do Eterno seu Deus e deixarem o caminho que estou apontando hoje para seguirem outros deuses que vocês não conhecem, ou seja, a apostasia, né? Então, quando a gente desobedece, quando a gente não quer mais se colocar debaixo daquela autoridade, debaixo daquelas instruções, nós estamos apostatando. A palavra apostasia, ela tem muita relação com divórcio, né? Essa separação, esse divórcio, nós nos divorciamos da Torá e, consequentemente, nós nos divorciamos do Eterno. Essa versão que eu li agora é da Bíblia, a Mensagem. Estávamos literalmente na glória, na presença do Todo-Poderoso. Então, nós estivemos já na glória um dia. Nesta glória, nesta plenitude da presença do Pai, de Yahushua, da Ruach HaKodesh, nós já estivemos, nós já conhecemos essa glória. Porém, nós não nos lembramos. Não é o assunto para agora, mas no momento que a gente adentra no ventre da mãe, o líquido que envolve o bebê se chama líquido amniótico, que tem uma raiz que vem de amnésia, né? Então, nós tivemos uma amnésia, nós não temos essa capacidade de nos lembrar da nossa vida no reino celestial. É dito, tem vários relatos de crianças ainda que têm lapsos de memória ainda do reino celestial, mas isso vai se apagando com o evoluir, né, da idade e do tempo. Então, estávamos literalmente na glória, na presença do Todo-Poderoso. Porém, devido à transgressão cometida contra a Torá do Eterno, nos tornamos transgressores, pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Yud He Vav He Yahweh. Aí você pode perguntar, mas por que foi necessária essa destituição? Primeiro que botei um conceito, né, do que seja destituir, né? Destituir, então, é privar-se, demitir-se, depor alguém de dignidade, cargo ou emprego. Então, de certa forma, nós fomos depostos, demitidos da presença do Pai, né? Privados da presença do Pai. Despojar alguém ou a si mesmo da posse de algo, privar-se, desapossar-se. Então, nós fomos desapossados do nosso lar, né? Nós fomos retirados de lá. E, consequentemente, da glória do Pai. O Eterno, então, aqui é a pergunta que eu fiz. Por que foi necessária a destituição? Levítico 19:1 vai responder isso.
O Eterno disse a Moisés: fale com a congregação de Israel e diga a eles: sejam santos, porque eu, o Eterno, seu Deus, sou santo. Então, pelo caráter de Yud-He-Vav-He Yahweh, que é santo, e nós nos tornamos pecadores, nós nos tornamos apóstatas, nós não podemos permanecer, né, juntamente com o Pai. Então, por isso, nós fomos destituídos da glória de Deus. 1 Pedro 1, 13 e 16 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, isto é, preparando as suas mentes para agirem, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Yahshua HaMashiach, como filhos obedientes. Então, por que ele ressalta isso? Que nós devemos ser filhos obedientes, não desobedientes e rebeldes como nós fomos. Não vos conformeis às cobiças que antes tinhais na vossa ignorância. Antes quando, irmãos? Antes quando? Você pode dizer, antes, no mundo lá, quando eu estava no mundão, como a igreja diz, quando eu estava sem Yahushua, também. Mas esse antes remete à nossa pré-existência. Então ele está sendo específico aqui, né? Pedro aí falando, né? Que nós temos que ser como filhos obedientes e não filhos desobedientes. E não nos conformarmos às cobiças que nós tínhamos antes na nossa ignorância. Ele fala aqui de algo de ignorância, tá? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Então aqui Pedro está citando a passagem que eu já li de Levítico 19:1, tá? Que o sistema religioso insiste dizer que foi anulado, o que eles chamam de Velho Testamento. O próprio Pedro está citando esta passagem. Mais uma vez eu coloquei um conceito agora de cobiça, para nós sabermos o que é uma cobiça. É um desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Desejo imoderado de bens, riquezas ou honras, ambição, avidez, concupiscência, tá? Então, concupiscência é uma palavra bem familiar para nós, né, que lemos a Bíblia. A concupiscência da carne, os desejos da carne. Nós sabemos que Lúcifer, né, que era um anjo que fala, né, dotado de uma beleza inigualável, de muito poder, de muita honra, de tudo ele era dotado. E isso subiu à sua cabeça, né, esse poder, essa beleza. E ele quis, né, ele pensou, eu posso ser como Deus, eu posso ser como Deus, eu posso tomar o lugar de Deus, né, do Pai, do próprio Pai. Engraçado isso, né, que a Bíblia vai dando spoilers, né, agora que me veio na mente isso, quando Davi, ele tem o filho dele, que agora me falha a memória, um dos filhos dele que quis roubar o seu trono, tá? Então, isso remete ao que Lúcifer quis fazer lá no reino celestial. Ele quis usurpar o trono do Pai. E assim ele começou a fazer essa política, né, ali entre os habitantes do céu, vou chamar assim, né, do nosso lar celestial, e corrompê-los, né? Então, continuando, por causa dessa cobiça é que caímos, ou melhor, fomos arrastados pela cauda do dragão. Apocalipse 12:4 diz assim, a sua cauda, cauda de quem? Do dragão, arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. A palavra arrastar não é algo voluntário, tá? Quando arrastamos alguma coisa, é porque aquela coisa não vem por conta, não está querendo vir por conta. Então, nós arrastamos, nós forçamos, certo? Antes de prosseguirmos, temos que deixar algo bem claro. Já falei em outros vídeos que somos essas estrelas do céu. Conforme a promessa que o Todo-Poderoso Deus
Todo-Poderoso deu, eu quis colocar deu, o Todo-Poderoso deu, tá? E coloquei Deus, deu. O Todo-Poderoso deu a Abraão, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Isso aqui não era de forma metafórica que ele estava falando, ele realmente estava falando que as estrelas, tá? Elas somos nós, tá? É como se a cada estrela fosse ali alguém esperando o momento de vir aqui para essa terra, tá? Inclusive, quando morre alguém, eu não sei de onde surgiu isso, né? Eles dizem, o fulano ou a fulana virou aquela estrelinha lá no céu, né? Quantas vezes a gente ouve isso? Não temos como refutar o fato de que as Sagradas Escrituras deixam claro a questão de terços, tá? Assim como foi dito aqui, né? Que ele arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, tá? Essa é uma terça parte que fala as Sagradas Escrituras que foram arrastadas sobre a terra, já nos dá uma pista, né? De que é uma terça parte. Eu vou aqui então. Não temos como refutar o fato de que as Sagradas Escrituras deixam clara a questão de terços. Veja, como já foi citado acima em Apocalipse 12:4, nós fomos arrastados pela cauda do dragão. Eu coloquei aqui as palavras em grego, né? Porque é Apocalipse. Então aqui diz: a sua cauda arrastava. Essa palavra, né, Ciro, ou depois aqui vai aparecer como suro, né? Então é arrastar mesmo, levar a força de alguém diante do juiz, aprisionar, punir, tá? Então, só para deixar claro que a palavra em grego realmente é algo como está dito aqui embaixo no contexto dessa palavra, levar a força. Então, nós fomos levados à força, nós fomos arrastados pela cauda do dragão. Se você lembrar da matemática das frações, o denominador sempre é o todo. Então, quando nós temos um terço, isso significa que o todo é 3. Eu já botei ali, por exemplo, tem um quadrado dividido em 3, tem um círculo dividido em 3. Então, um terço é uma parte dentro de 3. Então, uma parte ali somos nós que fomos arrastados, ok? Eu coloquei aqui, então, se o 3 é o todo, então significa que foi fracionado em 3 partes. Um terço, um terço e um terço, que ao todo vai dar 3. Se uma terça parte foi arrastada pela cauda do dragão, sobra ainda 2 terços, ok? Apocalipse 12, 7 e 9. Então houve guerra no céu. Micael e os seus anjos batalhavam contra o dragão, né? Que é Satanás. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o enganador e Satã, que engana todo o mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então aqui não é a mesma classe de pessoas que foi arrastado pela cauda do dragão. O Satanás, né, ele conseguiu fazer uma lavagem cerebral, vou chamar dessa forma, ele conseguiu convencer uma terça parte de ficar ao lado dele, certo? Então, esses foram os que tomaram decisão de estar ao lado de Satanás. Então, esses são chamados de os seus anjos. Essa é a outra terça parte. O texto é claro, seus anjos, ou seja, aqueles que se aliançaram com Satanás. Então, essa é a outra terça parte. Sobra ainda mais uma terça parte. E quem são essa outra uma terça parte?
Anjos eleitos são aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. E a gente vê essa expressão, anjos eleitos, no livro de 1 Timóteo 5:21. Conjuro-te diante de Deus e do Mashiach Yahushua, Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que observem estas coisas sem preferir um antes do outro, nada fazendo por parcialidade. Então aqui em 1 Timóteo fala sobre os anjos eleitos, aqueles que permaneceram então fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Eles defenderam o trono de Deus. Você pode ficar se perguntando, e por que nós tivemos ainda a graça de Deus para nos trazer através do Mashiach Yahushua a salvação? Vou responder com um versículo. Então nós ainda, fomos arrastados, mas ainda a gente teve acesso a essa graça, a esse favor imerecido da parte de Deus. Marcos 3:29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, que é a Ruach HaKodesh, nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Mateus 12:31, portanto eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então, respondido a pergunta aqui em cima, que eu fiz aqui, você pode ficar se perguntando, e por que nós tivemos ainda a graça de Deus por nos trazer, através do Mashiach Yahushua, a salvação? Por quê, irmãos? Tivemos mais essa chance porque não chegamos ao ponto de blasfemar contra a Ruach HaKodesh. Ao passo que os anjos que caíram juntamente com Satanás, esses com toda a certeza blasfemaram. Moisés no deserto, agora eu vou dar um outro contexto, tá? Eu só dei essa introdução para vocês compreenderem a questão da pureza, da santidade que o Todo-Poderoso exige de nós, tá? Moisés no deserto recebe ordens, instruções a respeito da pureza, saúde e santidade no acampamento israelita. Número 5, verso 1. O Eterno disse a Moisés: ordene ao povo de Israel que retire do acampamento qualquer pessoa que tiver doença de pele infecciosa. Eu coloquei aqui uma explicação para vocês, que algumas versões da Bíblia falam em lepra, que esse termo lepra, ele foi traduzido na Septuaginta, porém no hebraico nós temos o nome de Saraat, que não tem nada a ver com a lepra que nós conhecemos hoje em dia, que é causada pelo bacilo de Hansen, que é conhecido como hanseníase. Qualquer pessoa que tiver fluxo ou qualquer pessoa que estiver ritualmente impura por haver tocado um cadáver, mande-os para fora do acampamento, seja homem, seja mulher, para que não contaminem o acampamento, o lugar em que habito entre vocês. Vemos aqui neste capítulo 5 de Números, claramente a separação do acampamento israelita de 3 classes de pessoas. A primeira classe, pessoas com enfermidades cutâneas, a Tsaraat, incluindo fungos e míldios, que é mofo, tá? Levítico 13:46, enquanto tiver a doença, será considerada impura, viverá sozinha fora do acampamento. Então, era uma pessoa que estava doente. Números 12, 1 ao 10. E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E disseram: terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Não falou também por nosso intermédio? E o Senhor ouviu isso. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. E o Senhor disse repentinamente a Moisés e a Arão e a Miriam: vós 3, vinde ao tabernáculo da congregação. E eles foram. E o Senhor desceu na coluna da nuvem e ficou à porta do tabernáculo, e chamou Arão e Miriam, e ambos saíram.
E ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão e falarei com ele em um sonho. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo boca a boca e de maneira clara, e não por palavras obscuras. E ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Conforme Números 12, no episódio em que Miriam e Arão falaram mal contra Moisés, vemos que Miriam pegou Tsaraate. Falar mal é a conhecida Lashon Hará, ou língua maldita. Lashon Hará é um termo judaico para fofoca, calúnia ou até mesmo difamação para com alguma pessoa, seja um judeu ou não. Lashon significa língua e Hará significa o mal. Então, em uma tradução livre, poderia significar língua má, fonte Wikipédia. Outro caso que a pessoa tinha que ficar afastada era o caso de ter um fluxo, né? Se fosse ele seminal, hemorrágico ou algum tipo de doença venérea, como a gonorreia. Levítico 15 fala sobre isso. Ou outro caso é a pessoa que esteve em contato com o cadáver. Vemos no caso de Miriam uma correção por parte do pai. Ela estava sendo corrigida, irmãos, pela Lashon Hará. Com relação a outras enfermidades, temos que entender que as questões sanitárias eram precárias naquela época. E esse isolamento mostra um cuidado por parte de Deus para preservar as outras pessoas de um possível contágio, uma endemia ou uma epidemia. O isolamento era para que as pessoas fossem cuidadas, elas não eram abandonadas à própria sorte. A nuvem não saía do lugar enquanto o doente estivesse isolado. Números 12, 15. Dessa forma, puseram Miriam para fora do acampamento por uma semana e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Então, Miriam não foi abandonada, ela foi isolada. Tanto isso é verdade que Moisés orou para que o Eterno curasse a sua irmã. Interessante a resposta que o pai dá a Moisés, Números 12, 14. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, ela não estaria contaminada durante 7 dias? Então, que Miriam fique isolada fora do acampamento por 7 dias e depois poderá voltar. Infelizmente, já na época do Mashiach Yahushua entre nós, a situação dos doentes era de isolamento social de forma precária, realmente abandonados pela sociedade à própria sorte. Os líderes religiosos judaicos inventaram regras sobre a lepra que iam além do que a Bíblia dizia. Isso dificultava muito a vida dos leprosos. Por exemplo, uma das leis dizia que a distância mínima que alguém podia ficar de um leproso era 2 metros. Mas se estivesse ventando, a distância mínima era cerca de 45 metros. A Bíblia diz que os leprosos devem morar fora do acampamento, mas alguns estudiosos do Talmud diziam, com base nessa lei, que os leprosos deviam viver fora dos muros das cidades. Por isso, quando um líder judaico via um leproso dentro da cidade, jogava pedras nele e dizia: vá embora, não contamine outras pessoas. Mateus 8, 2, 3. Um leproso se aproximou, ajoelhou-se diante dele para adorá-lo. Senhor, suplicou o leproso, se o Senhor quiser, pode curar-me. E Yahushua estendeu a mão e tocou no homem. Eu quero, disse ele, fique curado. E na mesma hora a lepra desapareceu. Foi exatamente isso que Yahushua fez e faz com todo o leproso que o procura para que seja curado. Quando fomos destituídos da glória de Yahweh, estávamos na situação de leprosos, e como leprosos fomos afastados da habitação celestial. Irmãos, isso é muito poderoso. Nós nos tornamos leprosos com a nossa rebeldia. Provavelmente, naquela contenda que Satanás armou ali,
né? Naquele falatório, isso acabou gerando justamente Lashon Hará, difamação, calúnia, fofoca. Então, todos nós ficamos com tsaraat, todos nós ficamos contaminados e tivemos que ser colocados para fora da morada celestial. A terra é justamente esse lugar destinado aos leprosos. E estamos aqui para que, como esse leproso de Mateus 8, clamemos pela cura de Yahushua. Somente através dele podemos ser curados. Números 12, 14. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela, ela não estaria contaminada durante 7 dias? Eu quero ler um comentário de Champlain que fala o seguinte: a cura de Miriam não podia ser imediata. Ela merecia o seu castigo. Se uma filha tivesse feito algo de grave o bastante para que o pai lhe cuspisse no rosto, então tal filha entraria em desgraça. Tal filha teria de entrar em retiro ao menos por uma semana, sem mostrar seu rosto a ninguém por algum tempo. Parece que esse era um dos costumes de Israel. O Targum de Yonatan refere-se a 14 dias de retiro. Mas Jarqui diz não mais do que 7 dias. Cuspir no rosto de alguém era um insulto, e uma filha que tivesse insultado seria por sua vez insultada. Ver Deuteronômio 25, 9, vamos ver. Então a esposa de seu irmão virá até ele, na presença dos anciãos, tirará o sapato dele de seu pé e cuspirá em sua face e responderá dizendo: assim seja feito aquele homem que não quiser edificar a casa de seu irmão. Jó 30, 10. Eles me abominam, fogem para longe de mim e não se poupam em cuspir na minha face. Lembrando que os religiosos, né, os fariseus, aqueles que bateram, né, que chicotearam a Yahushua, eles cuspiam no seu rosto também, né? Isaías 56, eu dei minhas costas para os golpeadores e os lados da minha face para aqueles que me arrancavam o cabelo, eu não escondi a minha face da vergonha e das cusparadas, falando do próprio Yahushua, né? Matitiahu 26:67, então eles cuspiram na sua face, lhe davam socos e outros os esbofeteavam. O ato de cuspir podia redundar em um bem, de acordo com a ideia antiga de que os fluidos do corpo trazem as virtudes de seus possuidores. Marcos 7:33. E tirando-o de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspiu e tocou-lhe a língua. Falando aqui do surdo, né? Então foi isso que Yahushua fez, né? A cura de um surdo através desse guspe. João 9,6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem cego com a lama. Continuando então. Mas não é isso que está em pauta neste texto. Mesmo assim, poderíamos pensar que a cusparada do pai faria a jovem algum bem, porquanto lhe prover uma disciplina apropriada. Miriam, que em certo sentido havia cuspido no rosto de Moisés, por ser ele o pai da nação de Israel, teve que sofrer a punição de ficar confinada fora do arraial por 7 dias, afligida pela tsaraat. Então vamos voltar. Então que Miriam fique isolada fora do acampamento por 7 dias e depois poderá voltar. Eu até sublinhei, né, esse poderá voltar. 7 dias estaremos aqui nesse exílio. E no 8º dia, o 8º dia ele representa a eternidade, irmãos, tá? Estaremos para sempre na morada celestial. Pela nossa rebeldia, fomos cuspidos pelo Pai, mas isso não foi para nossa destruição, mas para nossa redenção. Foi como o Todo-Poderoso fez com Miriam, ele fez conosco, uma disciplina.
Assim que como para Miriam a contaminação pela lepra e o seu isolamento foi para a sua redenção. O que não podemos esquecer é que os leprosos só podem obter a cura através da fé, emuná, na morte e ressurreição de Yahushua. Não há outra forma de retorno para a casa do Pai. Moisés, ele sempre prefigura ao Mashiach Yahushua. E ao orar por Miriam, ele mostra o amor de Yahushua por nós e da Ruach HaKodesh, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Números 12, 10, 13. Enquanto a nuvem saía de cima do tabernáculo, nós somos tabernáculos, nós somos templo, nós somos tendas, nós somos habitação da Ruach HaKodesh. Então, quando a nuvem saía de cima do tabernáculo, quer dizer que quando a nuvem não está sobre nós, quando a presença do Todo-Poderoso não está sobre nós, nós estamos sendo destituídos da presença de Deus. Então, quando foi retirada esta nuvem de nós, Miriam de repente ficou com lepra e com a pele branca como a neve. Quando Arão viu que Miriam estava com lepra, disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue por causa deste pecado. Veja bem, Miriam e Arão, porque todos pecaram. De fato, fomos tolos e pecamos. Reconhecer a nossa condição pecaminosa. Não deixe que Miriam seja como um feto abortado, que nasce com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu peço que a cure. Essa é a intercessão de Yahushua, né? Sempre ali prefigurado em Moisés. Em João 17, do 1 ao 26, nós temos a oração sacerdotal de Yahushua, que é a intercessão que Yahushua faz por nós. Depois de assim falar, Yahshua, né, ou Yahushua, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o filho te glorifique, assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhe tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Elohim verdadeiro. Por que ele está falando isso? Porque nós não reconhecemos ao Todo-Poderoso como o único Elohim verdadeiro, né? Por toda aquela engano de Satanás, né? A gente não chegou a blasfemar, mas a gente aceitou algumas das hipóteses dele, né? Algumas das suas sugestões, entre elas que ele poderia ser como um Deus também, né? Então, que te conheçam a ti como o único Elohim verdadeiro e a Yahshua HaMashiach, aquele que tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E a Yahushua pré-existente, nós seres pré-existentes. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e confiaram que tu me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste, e os conservei. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, né? O filho de Satanás, né, que foi aí o traidor, para que se cumprisse o Tanar. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno.
Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Miriam a habitação dela era fora do acampamento? Não, a habitação dela não era fora do acampamento. Ela habitava no acampamento, mas ela estava na condição de estar fora do acampamento por causa da sua transgressão. Continuando. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E peço não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de confiar em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste e também eu neles esteja. 2 Pedro 3,9. O Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Conclusão: este mundo é totalmente impuro, tá? E muitos acham que é aqui que vai ser estabelecidos os novos céus e a nova terra. Aqui, irmãos, é exílio. É exílio. No exílio, lá na Babilônia, não foi reconstruída Jerusalém dentro da Babilônia, né? Não, não foi. Eles tiveram que retornar para as ruínas de Jerusalém para começar a reedificar. Então, exílio é exílio. Exílio, nada é novo dentro de um exílio, tá? Lugar de cura para quem quer ser curado. Imagina que aquele povo, que o remanescente que foi para a Babilônia, né? Porque muitos foram mortos ali em Jerusalém mesmo. Isso foi muito doloroso para eles. Tem um salmo, inclusive, que fala, né? Como poderia eu cantar canções de Jerusalém, estando eu aqui na Babilônia, né? Então, é um lamento que a pessoa fala, né? Como eu poderia me alegrar se eu não estou na minha terra? É por isso que muitas vezes a gente não compreende o porquê que estamos tristes. Parece que tem, assim, uma saudade tão profunda dentro de nós. Porque aqui é exílio. Aqui nós não conseguimos ter esta plenitude de comunhão com o Pai. Inclusive, irmãos, o entendimento que eu tive este ano com relação a Pêssar, que nós, ao certo, nós teríamos que guardar a Pêssar Sheni. Para quem não sabe o que é isso, né? A Pêssar Sheni é uma segunda oportunidade de guardar a Pêssar, né? Para aqueles que no momento da Pêssar original estivessem impuros. E nós estamos impuros aqui, irmãos. Aqui não há pureza alguma neste exílio. Cada dia é pior, né? As atrocidades, as imoralidades que se cometem neste lugar. Então, ao certo, nós teríamos que guardar a Pêssar Sheni. Bom, este é um pensamento meu. Então, aqui não é o nosso lugar. Não queira criar raízes aqui. 1 Crônicas 29:15, porque somos estrangeiros e peregrinos diante de ti, como foram todos os nossos pais. Os nossos dias na terra são como uma sombra e não há nenhuma esperança. Aleluia. Texto escrito por mim, tá? O que não foi escrito por mim, eu coloquei a fonte, que foi a Wikipédia, a única coisa que eu coloquei de texto que não fosse o meu. Tá? O meu canal, então, em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Irmãos, meditem nessa palavra. É de muita profundidade essa palavra.
para aqueles que não creem na pré-existência, para aqueles que são tão carnais. Me desculpa, mas eu só posso ter essa compreensão. É tamanha a carnalidade, o apego a esta terra, a este exílio, que eles não conseguem imaginar que não seja aqui o estabelecimento do reino. Eles não conseguem imaginar, sendo que o que importa é estar com o Pai, é estar com Yahushua, é estar com a Ruach HaKodesh, é estar com os nossos irmãos novamente. É isso que importa, o lugar não importa, irmãos. Mas aqui não há possibilidade. Yahushua, muitos dizem, a palavra diz que ele vai colocar seus pés no Monte Sião. Irmãos, é no Monte Sião celestial, não é nessa terra. Ele vem nas nuvens. A nuvem lá no deserto, ela não descia no chão, ela ficava suspensa. Ela não vinha até o chão, ela permanecia suspensa no ar. Vamos ter compreensão das coisas, vamos retirar essa carnalidade que nos impede de que essas escamas caiam dos nossos olhos. Amém, irmãos? Sejam abençoados com essa palavra. Em nome de Yahushua HaMashiach.